sempre. 1 de Reis, capítulo de número 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, pois os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outro. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, disse ela, quando ela estava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei no meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes, Jeroboão, fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e os que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te, ó mulher de Jeroboão, e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino, o teu filho, morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão, note bem, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão, que, digo eu, há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi à terra de Tisra, e chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no, e todo Israel pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aías, servo do Senhor. Eu quero tratar com os amados irmãos, estamos no mês da família, sobre o tema os males, as causas e os males dos disfarces na família. As causas e os males que os fingimentos, os disfarces podem trazer à família. Alguém pode imaginar que os disfarces escondem, mas na realidade os disfarces, eles acabam por revelar.
E aí eu queria te fazer uma pergunta, e é possível que você já tenha em mente, né? Você conhece alguém que finge ser o que não é? Você conhece alguém que usa uma imagem, que se caricatura para se travestir daquilo que realmente não é? Certamente todos nós conhecemos. Usar disfarces, ou incentivar a usar disfarce, como foi o caso de um marido incentivando a sua esposa a usar um disfarce, isso pode trazer seríssimas consequências. Mas a pergunta é: o que pode levar um homem, um esposo, um crente, não só usar disfarces, mas incentivar alguém a usar disfarces? Quais são as consequências advindas à família quando se usa disfarces? Eu quero, hoje a mensagem ela vai ser diminuída. Hoje eu vou falar apenas em 2 pontos. Primeiro, o que leva as pessoas a usarem ou a incentivarem usar disfarce? Primeiro delas, primeira causa, ou a primeira razão, é o pecado, uma vida alheia ao Senhor. Em 1 de Reis, se você observar no capítulo 11, verso 38, e no texto que eu acabei de ler, havia uma profecia sobre a vida de Jeroboão, e a profecia era, 11:38, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Sabe quem proferiu essa bênção, esta profecia sobre Jeroboão? O mesmo Aías, que agora ele não quer ir, mas manda a sua esposa disfarçada. Você vai ver que havia uma profecia de bênção sobre a vida de Jeroboão, mas ele não obedeceu. Ao contrário, como disse o texto que nós lemos aqui, ele virou as costas para o Senhor, fez o pior do que todos os reis, e ainda incentivou Israel a pecar. Lá em Reis, capítulo 12, e eu faço questão de ler esse texto com vocês, só volte um pouquinho aí, capítulo 12, no verso 28 em diante, capítulo 12, dos versos 28 em diante, diz assim: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo, Jeroboão, basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá para o Senhor, e sacrificou no altar semelhante fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês escolhido, a seu bel prazer, subiu ele, Jeroboão, ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu a queimar incenso. Este homem, ele vai tirar a adoração que era feita em Jerusalém, e vai constituir 2 outros grandes centros de adoração, um em Dan e outro em Betel, e vai colocar 2 bezerros de ouro, transformando o culto que era a Deus num culto profano. Amados irmãos, o pecado pode levar pessoas a usarem disfarces, ou incentivar pessoas a usarem disfarces. Foi Jeroboão quem institucionalizou o pecado, tanto é que vai haver uma máxima. Quando vocês estiverem lendo o livro de 1 de Reis,
e se estendendo até segundo livro de Reis, né? Um coro, um estribilho vai acontecer. Pecado de Jeroboão, pecado de Jeroboão, pecado de Jeroboão, pecado de Jeroboão. E qual é o pecado de Jeroboão? Institucionalizar, substituir a adoração a Deus. Mas só para vocês, e eu vou me deter só um pouquinho mais nesse tema, nesse ponto, para vocês entenderem a gravidade. No capítulo 13, aí dá só uma olhada no capítulo 13, olha o verso 33 e 34, o que diz aí, o 33 e o 34. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes de entre o povo tornou a constituir sacerdotes para lugares altos a quem queria, consagrava para sacerdotes dos lugares altos, e isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Jeroboão escolhia os seus sacerdotes, ele dizendo: você vai ser meu sacerdote, eu coloco você aonde você quiser, sem ser da casa de Levi, uma profanação à lei. Acredite em nome de Jesus, quem vive uma vida de pecado alheia à palavra do Senhor, agindo a seu bel prazer, escolhendo seus profetas e seus sacerdotes particulares, vivendo distante de Deus, ou vai usar disfarces, ou vai incentivar pessoas muito próximas a usar disfarces. Mas não é só o pecado não. Você olha no verso 9 do capítulo 14 que nós lemos, capítulo 14, verso 9, diz que Jeroboão virou as costas para Deus. Não era para menos. Não era para menos. Virar as costas para Deus é desdenhar a palavra de Deus, é desdenhar o mandamento do Senhor. Que você vai ver agora que Jeroboão vira as costas para o Senhor. O texto diz: me virastes as costas. Depois que Jeroboão se tornou rei, ele vira as costas para o Senhor. Lembram lá do capítulo 12, do capítulo 11, verso 38, quando Aías diz que ele seria rei, ele aceita isso como da parte do Senhor. É profeta, é homem de Deus, está falando o que eu quero. Mas quando Aías vai confrontá-lo, ele vai virar as costas para Aías e para o homem de Deus do capítulo 13. O que nós estamos vendo aqui, amados irmãos, que Jeroboão tipifica aquelas pessoas que viram as costas quando são confrontadas. Isso leva a usar disfarces e incentivar pessoas a usarem disfarces. Você vai olhar agora, amados irmãos, quem é que ele manda usar disfarce? Ele não tem coragem de ir a Aías, mas manda a sua esposa disfarçada falar com o profeta, com medo do confronto. 3, e aí nós já temos uma terceira razão pelas quais pessoas usam disfarces ou incentivam usar disfarces, é literalmente não aceitar ser confrontados. Não aceitar ser confrontado. Jeroboão não gostou da profecia de Aías, quando o profeta profetizou que ele seria destruído, mas ele não tem problema nenhum em aceitar quando o mesmo Aías profetizou dizendo que ele seria rei. Olha o verso 2, capítulo 14, no verso 2. Agora disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheças que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quando Aías fala o que ele quer, beleza, tranquilo, beste, amigo, estamos juntos. Agora, ele está em apuros e o reino dá sinais de que vai tombar. Agora ele não vai a Aías, ele manda a sua mulher disfarçar. Aías, amados irmãos, quando profetiza o que Jeroboão quer, é bem aceito, é o queridinho, mas depois não. Depois distância, desprezou o profeta que o confrontou. Olha agora no capítulo 13, só para vocês terem uma ideia, é outro profeta, não é agora Aías. Isso não tem nada a ver com profeta, não importa se é Manuel Neto, se é Toinho, se é Zequinha, confrontou, não gosta. Agora no capítulo 13, no verso 4, dá uma olhada aí, 13, 4, não é Aías.
Mas um homem de Deus, Deus levanta um homem de Deus, capítulo 3, verso 1, um homem de Deus se levanta e vai falar com Jeroboão. E no verso 4 ele traz uma profecia. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, aquele que Jeroboão constituiu, botou bezerros e institucionalizou os seus próprios sacerdotes, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. Vira um pau, um pedaço de pau. É outro profeta. É outro profeta. Tem nada a ver se é CPF, não. Falou que não quer ouvir. Falou que não quer ouvir. Não quero saber. Prendei-o. E a mão ficou como um pedaço de pau. Sabe, amados irmãos, aqui está uma terceira razão que leva pessoas a usarem disfarces e incentivar pessoas a usarem disfarces. Não aceitar confronto. Algumas pessoas são assim, só querem ouvir o que lhes interessa. Não interessa, não importa o profeta. Você não faz parte mais do meu ciclo relacional, não quero mais saber de você, prendam, distância, e só falo com você por meio de disfarçados. Quarta razão, quarta causa que pode levar alguém a incentivar pessoas a usar disfarce: o receio de visitar profeta. Olha só, Jeroboão sabia o que tinha feito, ele sabia que era pecador, ele sabia que já tinha uma profecia contra ele de que toda a sua casa seria destruída, ele já tinha uma experiência do seu braço ter se tornado seco, pedaço de pau, porque mandou prender outro homem de Deus. Ele sabia, mas agora o seu filho está doente, e quando mexe com o filho, nós que somos pais, eu vivi isso nesses últimos 3 meses, foram os piores 3 meses da minha vida. Em 60 anos foram os piores 3 meses da minha vida. Os piores 3 meses da minha vida. Quando se mexe com filho, quando se toca em filho. Até Jeroboão. O filho está à morte. Mas note quando alguém está com o coração tão duro que mesmo um filho à morte não é capaz de mover Jeroboão para ir falar com o profeta. Ele manda a esposa disfarçada. Ele tem medo do confronto, ele não quer visitar o profeta. Quando foi para receber Aías, para ouvir o que ele queria, de que ele seria rei em Israel: seja bem-vindo, pode vir, sente conosco, seja bem-vindo, ser o nosso queridinho. Agora, no momento em que confronta, distância, e eu só falo com você por meio de disfarçados. Você vai ver agora que Jeroboão sabia que havia pecado, mas não queria se arrepender, pois era um pecador contumaz. E geralmente, amados irmãos, quem foge de profeta, guarda na tabi do teu coração. Quem foge de profeta está vivendo disfarce, ou está incentivando gente a se disfarçar. Não tem erro. Não tem erro. Agora a questão não são as causas que levam alguém a usar disfarces ou incentivar alguém a usar disfarces. A questão são as consequências que advêm. E a primeira delas é que disfarces podem destruir personalidades. A esposa de Jeroboão se presta a ser o que ela não é. Ela mata sua própria personalidade, ela vai assumir um papel. Não sou eu, mas é meu marido que está mandando, é meu amigo que está mandando, é meu brother que está mandando. Os disfarces matam a personalidade. A esposa de Jeroboão, ela literalmente tipifica aquelas pessoas que perderam o amor próprio, abriram mão de serem elas mesmas para usar disfarces, incentivado por outras pessoas. O que nós estamos vendo agora é uma mulher disfarçada a pedido do marido, porque o marido não quer ser confrontado, quis o profeta do lado dele enquanto estava ouvindo o que era bom, mas depois não, cai fora. O que nós estamos vendo agora, amados irmãos, é uma
mulher que perdeu a personalidade, perdeu a própria razão. Ela não abre a boca, ela vai disfarçada, diz o texto. Aías não enxergava mais, mas quem enxerga por nós é o Senhor. Ela, antes de chegar na casa de Aías, ele é velho e está cego. Antes de chegar na casa de Aías, o Senhor já diz para o profeta: sabe quem está vindo aí, Aías? A mulher de Jeroboão disfarçada. Entra a mulher de Jeroboão. Não adianta disfarces. Sei quem é você, eu sei porque que você está vindo aqui, eu sei quem te incentivou a usar este disfarce, eu sei porque aquele que não quis vir aqui te mandou vir no lugar dele. Eu sei quais são as razões, eu sei o que está acontecendo com seu filho, eu sei o que está acontecendo com sua filha. Aliás, ele é o único que presta na sua casa, e é o único que terá uma sepultura digna. Sabe, amados irmãos, pior do que pessoas que perdem a própria personalidade porque usam disfarce, é que as máscaras um dia elas vão cair. Você vai ver agora que a notícia não é boa. Entra a mulher de Jeroboão, porque eu tenho duras novas para falar a você. Não precisou tirar o disfarce. Pior do que o disfarce ainda era uma oferta, porque Jeroboão pensou que Aías era um mercenário. Jeroboão disse assim: leva uma botija de mel, leva pão, dá uma oferta, porque quem sabe a oferta não vai levá-lo a falar o que eu quero ouvir. Na verdade, Jeroboão, ele é um hipócrita em todos os sentidos, porque pensa que o homem de Deus é comprado. Entra a mulher de Jeroboão, eu tenho duras novas para te falar, que nós vamos ver agora, amados irmãos, verso 6 do capítulo 14, pois eu sou enviado a ti, com duras novas, com duras notícias. As notícias nunca são boas para quem usa disfarce, irmãos, nunca. Pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, 1 ano, 10 anos, 1 década, 2 décadas, mas um dia as notícias chegam. Sabe, amados irmãos, quando eu olho aqui, uma mulher sendo confrontada, pois eu sou enviado a ti, com duras novas. Essa é uma consequência que vai vir, cedo ou tarde. Quem usa disfarces marca um encontro com Deus. A mulher de Jeroboão pensa que está indo ao encontro do profeta, mas é o profeta que vai ao encontro da mulher de Jeroboão. É como lembro lá em Gênesis 11, os babilônios disseram: nós vamos construir uma torre para ir até o céu. Aí o texto diz: não, é Deus que vai descer a você. Vocês estão querendo subir? Não, é Deus que vai descer. O encontro é de cima para baixo. Quando eu olho, amados irmãos, esta mulher disfarçada amando do marido. Amando do marido. Nós vemos agora, amados irmãos, uma esposa disfarçada a pedido do marido, porque tem um marido duro, mesmo o filho morrendo, o cara é incapaz de ir ao profeta e reconhecer que pecou, mesmo tendo uma experiência de já ter ficado com o braço duro. Mas pior do que o braço duro, petrificado, é um coração petrificado. E pessoas que estão com o coração petrificado, nada amolece. Essas pessoas podem levar outras a viver os seus piores dias. O que nós vamos ver agora, amados irmãos, é que há consequências terríveis. Deus visita pessoas que usam disfarce. Tenho duras notícias, mulher de Jeroboão, para você. Receba isso como um grito da graça nesta manhã. Enquanto há tempo, em nome de Jesus Cristo,
Que Deus nos livre de vivermos aquilo que não somos, de alardearmos o que não somos, de parecermos o que não somos. Que Deus tenha misericórdia de nós, se porventura há algum traço de hipocrisia. Que Deus tenha misericórdia de nós, se há alguém que está incentivando seu esposo, sua esposa, um amigo, os filhos a viverem um disfarce. Eu quero concluir com algumas considerações. A primeira delas, amados irmãos, é que usar disfarces pode ter o incentivo das pessoas mais improváveis. Explico. Usar disfarce pode ter o incentivo das pessoas que nós jamais imaginaríamos. Um esposo. Meu Deus, como é que meu esposo foi capaz de me fazer viver aquilo que eu não sou, de falar aquilo que eu não queria falar, de parecer aquilo que eu não pareço ser? O incentivo a usar disfarce pode vir de pessoas que nós jamais poderíamos imaginar. E isso é triste, isso é desesperador. Quando dentro de algumas casas, os maiores incentivadores para usar disfarces vêm de pessoas tão próximas. Tão próximas. Muitos dentro da nossa própria casa estão nos incentivando a usarmos disfarces, a sermos o que não somos, falar o que não queremos falar, parecer o que não somos e que não parecemos ser. 2. Pessoas que usam incentivo outras a usar disfarce, na verdade essas pessoas querem fugir do juízo de Deus. O Senhor já tinha dito que na casa de Jeroboão ninguém escaparia. Todos estavam debaixo de juízo, porque rejeitaram a palavra do Senhor, viraram as costas para o Senhor, quiseram fazer a religião ao seu próprio modelo, constituindo seus próprios profetas, seus próprios sacerdotes, seus próprios deuses, seus próprios altares, suas próprias igrejas, Dan e Betel. O que nós estamos vendo agora, amados irmãos, é que Jeroboão sabia que havia uma profecia contra ele, mas ele quer fugir deste juízo. Ele acha que pode se esconder do juízo de Deus, pedindo à esposa para ir ao encontro do profeta Aías disfarçado. Pessoas que usam disfarces, elas querem fugir do juízo, fugir das suas responsabilidades, mas quando Deus fala, Deus cumpre a sua palavra. 3. Pecadores que não querem se arrepender, usam até a família para se esconder do confronto. Jeroboão usa a doença do filho. Jeroboão usa a esposa para os seus próprios interesses. Dá para você poder imaginar isso? Com medo de ser confrontado, não desejando mudar, usa a própria esposa, usa o próprio filho, usa a própria doença do filho, porque está não com seu braço petrificado, não porque ficou com seu braço duro, mas o coração petrificado. É lamentável, mas isso infelizmente ainda continua acontecendo com frequência, inclusive. Maridos, amigos, pastores, ovelhas, filhos, pais, usando pessoas próximas para usarem disfarces, buscando os seus próprios interesses. 4. Jeroboão tipifica aqueles que só buscam a Deus quando estão sob forte pressão e tribulação. Já havia um juiz de Deus determinado, capítulo 13, dos versos 1 a 5, já havia juízo determinado por Deus sobre a casa de Jeroboão. O seu filho estava à morte, e sob pressão, ele dá movimentos, mas movimentos hipócritas, disfarçados, longe do homem de Deus. Algumas pessoas só procuram Deus quando estão sob fortíssima pressão, mas não com o coração arrependido,
apenas para serem beneficiados, apenas para ter uma cura, um casamento salvo, uma casa comprada, uma tribulação amenizada. Jeroboão tipifica exatamente essas pessoas que, diante do fracasso, diante da ruína, da pressão externa, o reino, interna, o filho, procuram Deus, mas sem um coração disposto a se arrepender. Disfarces não enganam a Deus. Entra a mulher de Jeroboão, cego, à distância, nem chegou, e o profeta Isaías já diz: entra, mulher de Jeroboão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 13, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que haveremos de prestar contas. Nada foge ao olhar do Senhor. Provérbios capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus sabe exatamente o que você está pensando agora. Deus sabe exatamente o que está no seu coração. Eu não sei, mas Deus sabe. Alguém na quinta-feira disse: pastor, enquanto o senhor pregava, tinha alguém, fazendo queixumes e lamúrias acerca do culto. Enquanto eu pregava e uma multidão se derramava na presença do Senhor, tinha alguém falando mal, espraguejando, colocando, defeito em tudo. Não quero saber o nome. Deus sabe. Deus sabe. Entra, mulher de Jeroboão. Entra, mulher de Jeroboão. Esse disfarce pode ter enganado os teus súditos, pode ter enganado os seus amigos, que nem te reconheceram saindo do palácio, mas Deus nunca será enganado. Eu concluo. Na casa de Jeroboão, o Senhor enxerga cada um como realmente eles são. Jeroboão, um pecador contumaz. A sua esposa, uma disfarçada. Mas acerca do seu filho, é chuva? É chuva? É chuva? Vou pregar mais 40 minutos, já estava encerrando aqui, irmãos, Estou brincando. Deus sabe quem somos, realmente como nós somos. Jeroboão, um pecador contumaz que não quer mudar de vida. A esposa, uma esposa disfarçada a pedido do próprio marido. Mas acerca do seu filho, olha o que diz 1 de Reis 14, verso 13, eu li o texto. O texto: achei nele, eu achei no teu filho, eu achei Deus, achei nele coisa boa para com o Senhor na casa de Jeroboão. Na casa de um pai que estabelece a sua própria religião, que cria os seus próprios sacerdotes, que institucionaliza a idolatria, um pai que faz pior do que todos os reis de Israel e é conhecido para sempre pelo pecado de Jeroboão, uma mãe disfarçada, que não queria ser vista pelo profeta, ou reconhecida pelo profeta. Na casa deste pai e desta mãe, tem um menino, na verdade um jovem. Diz o texto sagrado que quando ele morreu, todo Israel pranteou. É o Senhor quem diz: é coisa boa, o único que presta em toda a tua casa, ó Jeroboão, é este menino. Até numa casa disfuncional, até numa casa de um pai pecador contumaz, de uma mãe disfarçada, Deus manifesta a sua graça e bondade, dizendo: este é o único que terá
uma sepultura digna. É o único que descerá à sepultura. Os outros serão comidos por cães e comidos por aves de rapina. E isso me faz ver, amados irmãos, a misericórdia do Senhor sobre famílias. Não há família, por pior que ela seja, que Deus não possa salvar. Não há, amados irmãos, uma família, por pior que ela seja, que a graça de Deus não possa visitar. Não há pai, por pior que ele seja, mãe, por pior que ela seja, que o Senhor não possa visitar os filhos e salvá-los. Eu achei coisa boa na casa de Jeroboão. Um jovem foi o único que escapou em toda uma dinastia. E eu quero nesta hora orar pelos seus filhos, orar por mim, orar por você, que Deus nos livre dos desfazes, que nós aproveitemos as oportunidades para nos arrepender, que o Senhor amoleça os nossos corações e não fiquem duros, porque pior do que uma mão dura é um coração petrificado. Jeroboão teve várias oportunidades para se arrepender, mas não quis, e por isso toda a sua casa foi exterminada da face da terra. Só um, para deixar claro de que não há pecado que Deus não possa perdoar, não há família, por pior que ela seja, que Deus não possa visitar. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, aproveite a oportunidade. Jeroboão não tem mais chance. A esposa de Jeroboão não pode agora mais tirar o seu disfarce, a oportunidade passou, mas hoje você pode fazer, como Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizer, despojando-nos, tirando uma roupa do velho homem, nós podemos nos revestir, não de roupas que nos disfarcem, mas de uma roupa que traduzam que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Feche os olhos.